Sabe, eu me deparei com uma informação que me fez parar para pensar. A Unesco, né, o braço da ONU para Educação e Cultura, reconheceu o judô como o melhor esporte para a formação inicial de crianças e jovens. E a minha primeira reação foi tipo, sério? Uma arte marcial. A gente logo pensa em medalha olímpica, em mobilização, mas a Unesco está falando de formação de caráter. Dentro da escola. Tem um paradoxo aí que a gente precisa investigar. É um paradoxo fascinante, né? Porque desafia a nossa percepção. O senso comum geralmente vê o confronto físico como uma falha da educação, certo? E não como uma ferramenta dela. E é justamente essa inversão que está no centro da nossa análise de hoje. Exato. Então hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. A gente está com um artigo científico em mãos que revisa várias pesquisas sobre o tema, tentando, sabe, conectar os pontos. Como que o judô, dentro da escola, se transforma numa ferramenta pedagógica. Nossa missão aqui é desvendar essa lógica. Como é que a prática de, literalmente, derrubar um colega no tatame pode construir um aluno mais focado, mais respeitoso e resiliente na sala de aula? É uma pergunta bem complexa e a resposta ela começa num lugar que pouca gente espera. Começa na filosofia. O artigo deixa muito claro que, sem entender a intenção original do judô, é impossível captar os benefícios pedagógicos. Certo, então vamos começar por aí. Lendo a fonte, o que mais me surpreendeu foi isso, que o judô não nasceu como um esporte de combate. O fundador, Jigoro Kano, lá no final do século XIX, ele estava pensando em educação. Ele via o corpo como um caminho para aprimorar a mente, o espírito. É uma quebra de paradigma total para quem, como eu, só conhecia o judô pela TV, né? Precisamente. Kano Amaro era um guerreiro, ele era um educador. Ele criou o judô lá em 1882 como um método, um caminho suave, que é a tradução, né? E esse caminho se apoia em dois pilares filosóficos que o artigo destaca como essenciais. O primeiro é o Seiryoku Zenyo, que significa máxima eficiência com mínimo esforço. Que, no tatame, eu imagino que seja usar a força do oponente contra ele, né? Usar alavanca em vez de força bruta. É aquela imagem clássica da pessoa menor derrubando a maior. Exato. Mas a genialidade do Kano foi pegar esse princípio e levar para a vida. Seiryoku Zenyo é também sobre usar sua energia mental, emocional, física, da forma mais inteligente e produtiva possível. É não desperdiçar energia com raiva, com frustração. É uma lição de vida. E isso se conecta com o segundo princípio, que talvez seja ainda mais importante para a escola, o Jita Kyoyen. Prosperidade e benefícios mútuos. Quando eu li isso, foi aí que a ficha caiu. A ideia de que para eu crescer, o meu parceiro também precisa crescer. Isso vai na contramão de quase toda a lógica competitiva que a gente vê por aí. Vai totalmente na contramão. No judô você não treina sozinho. Você precisa de um parceiro, o quê? Que é quem recebe a queda. Se não tiver alguém disposto a cair para você aprender, não tem progresso. O artigo enfatiza muito como isso redefine a relação de adversário. Ele não é um inimigo, ele é seu colaborador no aprendizado. Os dois se aprimoram juntos. E os rituais que o artigo menciona, tipo a saudação, o rei antes e depois de tudo, e o próprio uniforme, o judogi, eles servem para reforçar essa filosofia na prática, né? Não são só formalidades. De forma alguma. São a pedagogia em ação. A saudação ensina que ali, naquele espaço, o dojo, todos são iguais, merecem respeito, não importa a força ou a habilidade. O ato de se curvar para o professor ou sensei e para o colega, isso internaliza hierarquia e respeito. O judogi limpo ensina a disciplina pessoal. Cada detalhe é uma microaula. O sensei não é só um técnico de golpes, ele é um mediador de valores. Ok, a base filosófica é muito, muito forte. Mas vamos para a prática, para o corpo. A gente pensa em luta e a imagem é de força, de ataque. Só que o artigo aponta para algo que, para mim, foi o ponto mais revelador. A primeira e mais importante lição do judô não é como atacar, é como cair. Os ukemis, as quedas. Esse é o coração da psicomotricidade no judô. Ensinar a cair primeiro é uma decisão pedagógica genial, porque ela faz duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, constrói segurança.
a criança perde o medo de cair, o que a deixa mais confiante. E segundo, e talvez mais importante, desenvolve uma consciência corporal absurda. Para fazer um ukemi certo, você precisa saber, numa fração de segundo, onde estão seus braços, sua cabeça, seu centro de gravidade, tudo em relação ao chão. É como se o corpo estivesse resolvendo um problema de física em tempo real, o tempo todo. Exatamente. E o artigo cita pesquisadores para mostrar que essa riqueza de experiências motoras, rolar, cair, se equilibrar, girar, é um estímulo poderoso para o cérebro. Cada vez que a criança aprende um movimento novo, ela está literalmente construindo novas conexões neurais. É a tal da plasticidade neural. E aqui está a conexão que eu achei impressionante. O que o artigo está dizendo, no fundo, é que ao ensinar uma criança a cair com segurança, você está, na verdade, preparando o cérebro dela para lidar melhor com pressão e resolver problemas. E essa habilidade se transfere para a sala de aula, para resolver um problema de matemática. É uma ponte que a maioria das pessoas nem imagina que existe. E é uma ponte direta. Um corpo que se move de forma inteligente, coordenada, ajuda a construir uma mente mais organizada e focada. A coordenação motora para um golpe, o equilíbrio dinâmico para se defender, a agilidade para ir da luta em pé, o tatioasa para a luta no chão, o neoasa, tudo isso é treinamento cognitivo disfarçado de atividade física. O cérebro que aprende a calcular a distância, tempo e força para projetar um colega é um cérebro que está se tornando mais apto a raciocinar de forma abstrata. Eu imagino que isso também traga uma autoconfiança física, né? Saber que você pode cair de um balanço no parquinho e instintivamente se proteger, sem nem pensar. Isso deve mudar como a criança interage com o mundo. Muda completamente. Ela se torna mais segura para explorar, para brincar. E essa segurança nos leva a outra aparente contradição que o artigo levanta. Como é que uma prática de combate que ensina a usar a força acaba reduzindo conflitos como o bullying? Essa era a minha próxima pergunta. Eu consegui imaginar um pai ou uma mãe pensando: peraí, estou ensinando meu filho a lutar? Isso não vai torná-lo mais propenso a resolver as coisas na mão? O artigo aborda essa desconfiança? Aborda diretamente focando na dimensão socioafetiva. A chave está na diferença entre agressividade e violência. A agressividade é um impulso, uma energia. Todo mundo tem. Violência é o uso descontrolado dessa energia. O dojo, com suas regras rígidas, funciona como um laboratório social, onde a criança aprende a canalizar essa agressividade de forma produtiva e controlada. Ou seja, ela aprende que existe um lugar, uma hora e um jeito certo de usar a força. E que esse jeito sempre envolve respeito pelo outro. Perfeito. Essa habilidade é o que a psicologia chama de controle inibitório. É a capacidade de pensar antes de agir. A pesquisa citada no artigo aponta como isso ajuda a reduzir a indisciplina. O praticante de judô, ao entender o potencial do próprio corpo, paradoxalmente se torna menos propenso a usar essa força de forma leviana. Ele desenvolve um senso de responsabilidade sobre o próprio poder. E por ter mais autoconfiança, talvez ele se sinta menos ameaçado por provocações. Então ele não precisa nem ser a vítima nem o agressor. Exato. Ele não tem nada a provar. Mas e a frustração? O judô também é um laboratório para isso. Perder uma luta, ser imobilizado, não conseguir aplicar um golpe. Isso acontece o tempo todo. Sim, e lidar com a derrota é uma das coisas mais difíceis de se ensinar. Como o judô faz isso de um jeito pedagógico? Através da repetição e da mediação do sensei. O ciclo constante de cair, levantar e tentar de novo é uma metáfora poderosa. O professor qualificado ele vai enquadrar a derrota não como uma falha pessoal, um atestado de incapacidade, mas como um diagnóstico. Você caiu porque seu equilíbrio estava errado. Ou ele te mobilizou porque você deixou o braço exposto. A derrota vira informação para aprender, não um ataque à identidade da criança. Isso é resiliência na veia. É aprender que o erro não é o fim, mas parte do caminho. Uma habilidade que serve para a vida inteira, né? Seja para passar no vestibular ou lidar com um projeto que deu errado no trabalho. Sem dúvida. É a formação emocional acontecendo ali no corpo, na interação, e não só no discurso. Ok, então o quadro parece bem claro. A gente tem a filosofia de respeito,
o desenvolvimento corporal e cognitivo e o aprimoramento socioemocional com autocontrole e resiliência. Se os benefícios são tão evidentes, por que o judô não é matéria obrigatória em toda a escola? O artigo deve apontar algum desafio. Sim, e é um alerta crucial. O maior perigo que o artigo aponta é o da especialização precoce. É o risco de judô escolar ser desvirtuado e virar um treinamento de alto rendimento para crianças. Entendi. É quando o foco deixa de ser a formação do aluno e passa a ser a formação do atleta campeão? Quando a aula vira uma peneira para talentos olímpicos? Exatamente. E quando isso acontece, toda a filosofia do Jigoro Kano vai para o lixo. A pressão para vencer, o medo de perder, a comparação, tudo isso gera uma ansiedade que é o oposto do que se busca. E o resultado, como a literatura mostra, é o burnout. É o abandono da prática. A criança passa a odiar aquilo. E como se evita isso? A responsabilidade recai toda no professor, então? Em grande parte, sim. A eficácia do judô na escola depende radicalmente da qualificação do professor e da capacidade dele de manter o foco pedagógico e principalmente lúdico. O artigo é bem enfático nisso. Para crianças, o judô tem que ser ensinado com jogos e brincadeiras. Tipo, em vez de um treino exaustivo de repetição, o professor cria um jogo em que as crianças são tartarugas e precisam virar umas às outras, trabalhando os princípios da luta de chão de forma divertida. Faz todo sentido. A competição pode até existir, mas como mais um elemento da brincadeira, não o objetivo final. A distinção é sutil, mas é tudo. O judô na escola tem que ser um meio para educação, não um fim em si mesmo. É a distinção que define o sucesso ou o fracasso de tudo. O judô, quando é bem aplicado, se legitima como um conteúdo curricular tão importante quanto matemática, sabe? Porque ele contribui para os objetivos centrais da educação, formar cidadãos completos, capazes e equilibrados. Resumindo nossa conversa, então, o quebra-cabeça que a gente se propôs a montar parece resolvido, né? A proposta do judô escolar, na sua essência, é usar a arte marcial como um pretexto, uma ferramenta para o desenvolvimento integral do aluno. Vimos como a filosofia da base, a prática dos ukemis desenvolve corpo e cérebro, e o ambiente do dojo ensina autocontrole e resiliência. E, fundamentalmente, fica o grande alerta sobre a abordagem. O sucesso depende de um professor que entenda que seu papel não é formar campeões, mas usar o judô para formar pessoas melhores. Com esse foco na formação, no lúdico, a arte marcial se torna uma aliada poderosa da escola. O artigo conclui recomendando que mais pesquisas empíricas sejam feitas para medir esses impactos. E isso leva a gente para uma reflexão final, algo para quem nos ouve continuar pensando a respeito. Exato. O estudo que a gente analisou nos dá uma base qualitativa muito forte sobre os benefícios do judô. Mas vamos imaginar um cenário futuro. E se novos estudos conseguissem provar quantitativamente, com dados, com números, que um programa de judô escolar bem aplicado reduz, sei lá, em 20% os casos de bullying, ou que melhora em 15% a média das notas em matemática dos alunos? Como que a existência de dados concretos assim poderia transformar o jeito que as políticas públicas e as próprias escolas enxergam o papel da educação física? Talvez ela deixasse de ser a primeira disciplina a ser cortada e passasse a ser vista como um investimento essencial para o sucesso da escola como um todo.